Trabalho como caminhoneiro há mais de 10 anos, mas recentemente mudei de empresa. Na verdade, eu teria continuado na antiga, mas quando meu amigo Pedro me contou quanto a empresa dele pagava, praticamente implorei para que ele me conseguisse um emprego lá. Ele me indicou e, por sorte, consegui a vaga depois de uma breve entrevista. A entrevista, em si, foi muito estranha porque me fizeram algumas perguntas que eu não esperava, como: você já abandonou seu veículo na estrada, tem medo do escuro, é religioso, etc. Respondi com toda a sinceridade e fui contratado no mesmo dia, então não dei muita importância à estranheza das perguntas. Meu trabalho consistia em transportar carne seca para uma pequena cidade e, por alguma razão, a empresa dizia que isso só poderia ser feito à noite e que eu precisava chegar ao destino pela manhã. Eu já estava acostumado com turnos noturnos, e o bom salário compensava com sobra, então não reclamei. Quando chegou a hora do meu primeiro percurso, Pedro me explicou qual rota eu deveria seguir para chegar ao destino, mencionando que o GPS não seria de muita utilidade. Antes de entrar no caminhão, ele me enviou uma mensagem de voz no meu celular e disse que eu deveria ouvi-la quando saísse da estrada principal, pois explicava algumas coisas básicas que eu precisava seguir. Agradeci e comecei a dirigir. Quando cheguei na estrada que Pedro me disse para pegar, abri a mensagem que ele enviou e percebi que era uma gravação de áudio dele. Isso é o que dizia: Oi, João, bem-vindo à empresa. Sei que você é um motorista experiente, mas nossa empresa tem uma lista de regras que deve seguir estritamente enquanto dirige. Vou te explicar aqui, e certifique-se de segui-las o melhor que puder. Também te enviarei uma mensagem de texto para que possa ler as regras caso não se lembre de alguma. Primeira regra: certifique-se de ligar o farol alto e mantê-lo aceso o tempo todo, pois essa estrada em especial é muito escura. De fato, pode ser que você note que, mesmo com as luzes acesas, está muito escuro, mas não deixe que isso te preocupe. Dentro dos primeiros 15 quilômetros, é possível que veja uma placa indicando um beco sem saída mais adiante. Ignore e continue dirigindo. Segunda regra: se as luzes do seu veículo começarem a piscar nesse ponto ou antes, acelere e dirija o mais rápido que puder até que parem de piscar. É possível que, nesse ponto, veja um idoso pedindo carona à beira da estrada. Certifique-se de parar e perguntar para onde ele está indo. Se disser que está indo para a cidade mais próxima, deixe-o entrar, mas se disser qualquer outra coisa, não o pegue, acelere e não olhe para trás. Se você o deixar entrar, ele permanecerá calado por cerca de 1 hora enquanto você dirige e, em seguida, pedirá para parar e deixá-lo sair, mesmo estando no meio do nada. Faça o que ele disser, mas uma vez que ele sair, não olhe enquanto caminha para a escuridão. Terceira regra: já na marca de 32 km, é provável que comece a ouvir barulhos de batidas ou grunhidos vindos da parte de trás do caminhão. Ignore-os. Desaparecerão mais rapidamente se você mantiver uma velocidade de condução constante, então tente fazer isso. Quarta regra: antes de chegar à marca de 48 km, certifique-se de desligar o rádio, se ele estiver ligado. Diminuir o volume não funcionará, então certifique-se de desligá-lo. Este ponto é realmente importante. Na marca de 56 km, seu rádio se ligará repentinamente e estará no volume máximo. É muito importante que preste atenção aqui. Se tocar uma música, qualquer música, simplesmente diminua o volume ou desligue o rádio, mas se ouvir apenas estática, pare o veículo imediatamente. Desligue o motor, deite-se no banco e feche os olhos. Tente ficar o mais imóvel possível e mantenha os olhos fechados. Você ouvirá batidas no para-brisa e no teto, mas ficará bem, desde que mantenha os olhos fechados. Mesmo que ouça a porta do caminhão se abrindo, não se mova. O que quer que a tenha aberto, a fechará alguns segundos depois de farejar a cabine. Assim que os ruídos ao redor do caminhão desaparecerem, poderá abrir os olhos lentamente e, em seguida, olhar pela janela do motorista. Se a janela estiver embaçada, espere mais 1 minuto. Se não estiver, pode se sentar e continuar dirigindo. Quinta regra: ao chegar à marca de 80 km, começará a ver algo correndo ao lado do seu caminhão, de 4 patas, na beira da estrada.
Não importa a velocidade que vá, sempre acompanhará o ritmo do seu caminhão, mas recomendo manter uma velocidade de pelo menos 100 km por hora. Tente manter os olhos na estrada, porque há uma curva, e depois de passá-la, a criatura desaparecerá. Mas se a criatura ainda estiver atrás de você após a curva, acelere e espere perdê-la na próxima curva. Esse trecho tem apenas 3 curvas, então conte-as. Sexta regra: ao chegar à marca de 110 km, seu caminhão se desligará repentinamente. Mantenha-se o mais calmo possível e tente reiniciar o motor o mais rápido que puder. Em hipótese alguma, olhe pelo espelho retrovisor para as figuras que correm em direção ao seu caminhão. Simplesmente ligue o motor e, assim que o fizer, avance. Sétima regra: e notará na marca de 170 km que faz muito calor dentro do caminhão. Não se incomode em ligar o ar-condicionado, porque não funcionará. Tente tirar o casaco, mas não abra a janela sob nenhuma circunstância. Tente não adormecer também, porque, embora a estrada seja reta, é possível que saia de um penhasco se fechar os olhos. Oitava regra: se precisar usar o banheiro, faça isso apenas entre as marcas de 140 km e 145 km e certifique-se de manter os faróis altos acesos enquanto faz isso. É muito importante considerar que você não deve sair da estrada, muito menos da luz. Quando estiver no meio do seu negócio, é provável que veja alguém se movendo atrás do seu caminhão. Assim que olhar naquela direção, não tente segui-lo, pois se moverá incessantemente ao redor da unidade, bem a tempo de sempre ficar atrás da esquina seguinte. O que isso quer é que permaneça do lado de fora o maior tempo possível. Se ouvir um grito agudo à distância enquanto estiver urinando, corra para sua unidade e pise no acelerador. Não me importa se fizer xixi nas calças, mas não perca um segundo, apenas corra. Nona regra: independentemente da quilometragem, por volta das 3 da manhã, seu telefone começará a tocar. Não atenda, não importa quem seja, mesmo que pareça que sou eu. A pessoa tentará fazer você atender 3 vezes antes de enviar uma mensagem, mas também não abra. De novo, quem quer que seja, ignore-o. Décima regra: na marca de 160 km, é possível que veja um par de luzes de outros veículos à distância, movendo-se em sua direção. Se o vir, apague as luzes imediatamente e espere que o outro caminhão passe. Assim que isso acontecer, poderá acender as luzes novamente. Repita o processo para qualquer outro veículo que se aproxime. Não buzine nem faça nada para chamar a atenção deles. Continue olhando pelo espelho retrovisor, e se vir as luzes do caminhão virando e voltando em sua direção, vá embora o mais rápido possível, e torça para ser mais rápido que ele. 11ª regra: quando chegar à marca de 190 km, verá uma placa indicando um limite de velocidade de 30 km por hora. Diminua a velocidade para o indicado e não exceda essa cifra, pois o som pode atrair atenção indesejada. Poderá acelerar assim que vir outra placa indicando que o limite de velocidade é maior. Por volta da marca de 210 km, é possível que veja uma mulher acenando e pedindo ajuda. Não diminua a velocidade, nem sequer tente olhar para ela. Uma vez que a passar, olhe pelo espelho retrovisor. Se ela ainda estiver na estrada, você está seguro. Se ela desapareceu, olhe para frente e nem pense em olhar para o banco do passageiro, não importa o que você veja pelo canto do olho. Última regra: quando chegar à marca de 225 km, estará seguro. A partir daqui, é um trajeto direto até seu destino. Não tente virar seu caminhão em nenhum momento enquanto estiver na estrada, porque acabará dirigindo até ficar sem gasolina, e se isso acontecer, estará quase morto. Não use o GPS até chegar à cidade. Se o fizer, será levado a uma antiga estrada que o fará dirigir em círculos. Assim que chegar ao local do cliente, os funcionários cuidarão do resto. Me avise se tiver alguma dúvida. Ouvi a mensagem e ri, pensando que Pedro só queria fazer uma brincadeira comigo. Achei tudo absurdo e, assim que parei para tomar um café, mandei uma mensagem para ele, dizendo que a história era boa, mas que eu não era tão ingênuo. Ele respondeu: diga-me isso quando chegar ao destino. Boa sorte, meu amigo. Liguei o caminhão novamente e segui viagem. Na hora em que as luzes do meu caminhão começaram a piscar,
a realidade da mensagem do Pedro começou a se infiltrar na minha mente. Mantive a calma e segui as instruções, acelerando na estrada escura e deserta. As árvores ao redor pareciam se fechar sobre mim, criando uma sensação sufocante de isolamento. No entanto, eu sabia que precisava manter o foco e não me deixar abalar. Com a estrada vazia à frente, comecei a perceber o ambiente estranho que me cercava. A escuridão parecia mais densa do que o normal, e a sensação de estar sendo observado aumentava a cada quilômetro percorrido. Meu coração batia forte no peito enquanto passava pela placa de beco sem saída e a ignorava conforme Pedro havia orientado. Ao chegar à marca de 15 quilômetros, vi um idoso à beira da estrada, exatamente como Pedro havia descrito. Reduzi a velocidade e abaixei o vidro, perguntando para onde ele estava indo. Estou indo para a cidade mais próxima, respondeu ele, com uma voz rouca. Permiti que ele entrasse no caminhão, como Pedro havia instruído. Ele se sentou em silêncio, olhando fixamente para a estrada à frente. O silêncio entre nós era quase palpável, mas eu sabia que deveria manter minha atenção na condução. Após cerca de 1 hora, ele pediu para sair. Parei o caminhão, e ele desceu sem uma palavra. Resisti à tentação de olhar para trás enquanto ele desaparecia na escuridão. Continuando a viagem, logo após passar pela marca de 32 quilômetros, comecei a ouvir os barulhos na parte de trás do caminhão. Os grunhidos e batidas eram perturbadores, mas mantive uma velocidade constante, como Pedro havia sugerido, e os sons eventualmente desapareceram. Quando alcancei a marca de 48 quilômetros, desliguei o rádio, lembrando-me das instruções do Pedro. No entanto, ao chegar à marca de 56 quilômetros, o rádio ligou sozinho no volume máximo. Para meu alívio, tocava uma música antiga, então apenas diminuí o volume. Logo depois, notei algo correndo ao lado do meu caminhão. A criatura de 4 patas acompanhava a velocidade do veículo, mas segui as instruções de Pedro e não tirei os olhos da estrada. Quando passei pela curva, a criatura desapareceu como prometido. Na marca de 110 quilômetros, meu caminhão desligou subitamente. O medo me paralisou por um momento, mas respirei fundo e tentei religar o motor o mais rápido possível. Não olhei pelo retrovisor, apesar das figuras que pareciam correr em minha direção. O motor finalmente ligou, e eu acelerei, deixando-as para trás. Conforme me aproximava da marca de 170 quilômetros, o calor dentro da cabine se tornava insuportável. Lembrei-me de não abrir a janela, então removi meu casaco e continuei dirigindo, sentindo o suor escorrer pelo rosto. Precisando urgentemente de um alívio, aproveitei o trecho entre 140 km e 145 km para fazer uma parada rápida. Mantive os faróis acesos e permaneci alerta, ignorando qualquer movimento ao redor do caminhão. De repente, um grito agudo ressoou à distância. Meu coração quase parou, mas segui as instruções de Pedro e corri de volta para o caminhão, acelerando sem olhar para trás. Por volta dos 160 quilômetros, avistei luzes de um veículo à distância. Desliguei meus faróis imediatamente, esperando que passasse sem incidentes. Quando o veículo passou, acendi as luzes novamente e continuei, repetindo o processo para outros veículos que se aproximavam. No entanto, ao verificar o espelho retrovisor, vi as luzes do caminhão atrás de mim virando e voltando em minha direção. Sem hesitar, acelerei, rezando para ser mais rápido do que ele. A perseguição foi intensa, mas eventualmente o perdi de vista. Quando cheguei à marca de 190 km, reduzi a velocidade conforme a placa indicava. Mantive 30 km por hora até ver a próxima placa permitindo uma aceleração. Ao me aproximar dos 210 km, vi a mulher pedindo ajuda. Resisti à tentação de olhar diretamente para ela e passei, verificando pelo espelho retrovisor que ela ainda estava na estrada. Segui em frente, ignorando qualquer sensação estranha ao meu lado. Finalmente, ao passar pela marca de 225 km, senti um alívio imenso. Sabia que a partir dali, era um trajeto direto até meu destino. Não desviei do caminho, não usei o GPS, e finalmente cheguei à cidade, onde os funcionários do cliente me aguardavam. Estacionei o caminhão e desci, sentindo o peso das experiências estranhas lentamente se dissipar.
Pedro estava lá, esperando com um sorriso. Você fez bem, João. Agora sabe por que o pagamento é tão bom, ele disse, batendo no meu ombro. Eu apenas ri, aliviado por ter superado o desafio, mas uma parte de mim sabia que aquelas regras bizarras eram mais do que simples instruções, eram uma linha tênue entre a segurança e o perigo. Naquela noite, de volta à base, pensei sobre a experiência. As regras de Pedro, embora bizarras, haviam me mantido seguro. Aprendi que o mundo das estradas noturnas é mais do que aparenta, e que há segredos que só aqueles dispostos a enfrentar o desconhecido podem entender. Escrevo para contar uma experiência assustadora que tive quando era muito jovem. Naquela época, eu tinha apenas 11 anos e desde então acredito que, além do que vemos, existe um mundo espiritual. Um mundo que está mais próximo de nós do que pensamos e que é apenas uma linha muito frágil e tênue que nos separa dele. Acho que essa barreira é tão fraca que, às vezes, acontecem coisas e situações como a que vou contar a seguir. Isso aconteceu no já distante ano de 1990 e, desde aquele dia, não voltei a experimentar algo tão macabro. Naquele tempo, vivíamos em um sítio que meus pais cuidavam. Eles eram os responsáveis por trabalhar, alimentar os animais e dar manutenção em tudo o que fosse necessário, veículos, construções e todo o equipamento existente. O sítio ficava muito longe de qualquer cidade e não tínhamos eletricidade para nos iluminar. Quando o sol se punha, usávamos velas e outros artefatos feitos com frascos de vidro, mechas de tecido e querosene. Apenas para sair e fazer a ronda na madrugada para vigiar o sítio, usávamos lanternas a pilha. Naquela época, minha família era composta pelos meus pais, um irmão um pouco mais velho, minhas duas irmãs pequenas e eu. A casinha em que morávamos tinha apenas 2 cômodos, um era o dormitório e o outro era a cozinha. Eles estavam um de cada lado, separados por um pequeno corredor. O banheiro ficava do lado de fora, e tínhamos que sair e caminhar alguns passos para chegar até ele. Naquela noite em que ocorreu essa experiência terrível, era verão. Meu irmão e eu estávamos com muito calor, então decidimos dormir fora dos quartos, no corredor. Esse era protegido apenas por uma porta de tela, que impedia os cachorros de entrarem na pequena casa. Fizemos uma cama com papelão por baixo e estendemos várias cobertas por cima, para não ficarmos deitados diretamente no chão. Era a primeira vez que dormíamos do lado de fora. Aquela noite, em especial, o calor estava insuportável. Mas meus pais e minhas irmãs pequenas ficaram dentro da casa. Por volta das 3 da manhã, acordei porque precisava urinar. Abri a porta de tela e saí de casa. Senti-me muito bem com o ar vindo de todos os lados, e a lua iluminava tudo com clareza, era a única fonte de luz que tínhamos lá fora. Depois de fazer minhas necessidades, voltei para o corredor e me deitei novamente. Estava deitado de costas, com os olhos fechados, aproveitando a brisa fresca que entrava pela porta. De repente, ouvi o som da porta do quarto se abrindo lentamente. Pensei que fosse meu pai que havia se levantado para ir ao banheiro, mas não o ouvi sair, então achei que ele só tinha aberto um pouco a porta para deixar entrar mais ar. Assim, não prestei muita atenção, não abri os olhos e continuei tentando dormir. Mas naquele momento, ouvi a risada zombeteira de uma menina pequena. Embora eu tenha irmãs mais novas, aquela risada não parecia de nenhuma delas. Confuso, abri os olhos e olhei em direção à porta do quarto, que estava apenas uns 20 centímetros aberta, e, em meio à escuridão, vi uma menina espiando por trás dela. Eu só conseguia ver metade do seu rosto, seu olho esquerdo, metade de um sorriso que mostrava os dentes, e parte de seu cabelo liso. Quando ela percebeu que eu a estava vendo, fechou a porta e riu novamente. Eu podia ouvir claramente. Aquela menina estava brincando comigo enquanto eu não sabia o que sentir ou pensar. Sabia bem que aquela menina não era nenhuma das minhas irmãs, mas não conseguia entender o que mais poderia ser, já que não tínhamos visitas. Não era alguma outra parente ou amiga das minhas irmãs. Fiquei imóvel, deitado olhando para a porta, surpreso com o que estava acontecendo. De repente, voltei a ouvir o som da porta se abrindo. Mas dessa vez, ela se abriu completamente, e aquela menina estava parada bem na entrada, se mostrando claramente.
Foi então que senti o medo mais intenso que já experimentei em toda a minha vida, pois naquele momento confirmei que estava certo, aquela menina não era nenhuma das minhas irmãs. Mas o pior e mais assustador de tudo é que ela estava flutuando a alguns centímetros do chão, bem na entrada. Meu coração disparou ao vê-la. Tentei encontrar uma explicação para o que estava acontecendo. Lembro claramente que era uma menina pequena, talvez de uns 4 ou 6 anos, com cabelo curto, usando um vestidinho branco. Ela sabia muito bem que eu estava olhando diretamente para ela e que eu estava aterrorizado. Sei disso porque ela soltou um sorriso inquietante e entrou no quarto, fechando a porta novamente. Depois, ouvi novamente o som da porta se abrindo, e lá estava ela, parada no batente. Então, repetiu a mesma ação, como se estivesse brincando comigo. Sua risada era inquietante. Era estranha, e realmente me dá arrepios ao me lembrar. Tentei puxar a coberta para me cobrir completamente da cabeça aos pés, mas meu irmão a tinha enrolada em seu corpo, e eu não consegui me cobrir totalmente. Assim, a única coisa que pude fazer foi deitar de bruços para não vê-la mais, desejando e esperando que ela desaparecesse e que eu pudesse voltar a me sentir seguro. Mas foi o contrário. Ouvi suas risadas se aproximando e senti que ela estava bem ao meu lado. Eu estava apavorado, nunca me senti tão vulnerável, e ela fez o que eu nunca pensei que aconteceria. Ela se abaixou e, enquanto ria, começou a me cutucar as costelas com seus dedos. Eu continuava de bruços, cobrindo o rosto com os braços, e gritava para que ela fosse embora e me deixasse em paz, mas ela não fazia isso. Ela continuava rindo e se divertindo comigo. O estranho é que parecia que ninguém conseguia ouvir meus gritos, nem mesmo meu irmão, que estava dormindo exatamente ao meu lado. Finalmente, depois de não sei quantos segundos ou minutos, de dentro do quarto, meu pai perguntou o que estava acontecendo comigo. Em seguida, levantou-se e saiu do quarto com uma lanterna na mão. Naquele exato momento, parei de ouvir as risadas da menina e ela me deixou em paz. Acho que foi nesse instante que ela desapareceu, já que não a vi mais depois disso. Meu pai saiu e me perguntou se eu estava bem. Levantei e corri para dentro do quarto, estava muito aterrorizado e quase chorando. Contei tudo o que tinha acontecido e acredito que ele me acreditou desde o primeiro instante, pois me disse que era melhor eu entrar para dormir com eles novamente. Essa foi a primeira e última noite que dormi do lado de fora. Jamais calmo, não conseguia entender como a menina pôde abrir a porta, já que sempre a deixávamos segura com um arame para que minhas irmãs não saíssem para o campo à noite. E ela abriu como se nada fosse. Quando meu pai se levantou para ver o que estava acontecendo, ele teve que retirar o arame primeiro para abrir a porta. É uma das tantas coisas que não consigo entender como aconteceram, além do fato de que meu irmão só acordou na manhã seguinte e não percebeu nada. Até hoje, 33 anos depois, não sei quem poderia ter sido aquela menina. Por sorte, foi a única vez que a vi. Sempre que me lembro dessa experiência, não posso evitar sentir arrepios. No entanto, pensando bem, acho que aquela pequena não era má ou era mais uma alma errante e brincalhona que naquela noite decidiu se divertir comigo. Contudo, enquanto ela ria, eu estava morrendo de medo. Como mencionei, essa foi a única vez que ela se manifestou, mas a partir daquela noite, não íamos dormir sem acender uma vela e rezar por sua alma. Acredito que isso ajudou para que não voltássemos a vê-la. Espero que minha história tenha sido do seu agrado. Agradeço por me ouvirem. Não me lembro exatamente quando isso aconteceu, mas é difícil esquecer o que aconteceu. Eu e meus amigos tínhamos cerca de 12 ou 13 anos, e naquela época costumávamos passar a maior parte das noites em um café próximo. O dono era muito legal conosco. Sabia que éramos crianças boas, então deixava a gente relaxar e comer algumas batatas fritas. Mas em uma noite, éramos apenas eu e dois dos meus amigos, Daniel e Jorge. Não passamos muito tempo no café, principalmente porque começamos a jogar mais videogames e paramos de andar na rua como fazíamos antes. Era sempre tão barulhento, e a cidade não é exatamente conhecida por ser segura. Certa noite, no entanto, decidimos sair, pois era o último dia de férias antes de voltarmos à escola.
A loja onde costumávamos ir fechou, e eu fiquei muito triste com isso. Mas os amigos do Daniel nos contaram sobre um lugar que abria até tarde da noite, o McDonald's. Eu nunca fui lá, pois sempre achei a comida deles nojenta. O cheiro era tão forte que me deixava tonto. Mas aquela noite estava quente e tínhamos algum dinheiro, então fomos em direção ao Arco Dourado. Quando chegamos, o lugar estava praticamente vazio. Apenas alguns carros na área de estacionamento e um na saída do drive-thru. Estranho, pensei, já que era uma noite quente e as férias estavam terminando. No entanto, nós três decidimos pedir alguns hambúrgueres e uma coca e nos sentamos perto da janela, onde uma visão para o parque se abria. Naquela hora, a maioria das luzes do parque estava apagada. Enquanto comíamos, ficamos conversando e rindo sobre o que faríamos na escola, que estava prestes a começar. Ficamos por lá por algum tempo. Em algum momento, Daniel decidiu ir ao banheiro e depois ir embora. Antes que ele voltasse, eu ouvi um barulho vindo da cozinha. Era como se alguém estivesse andando lá. Olhei em direção ao som e vi uma sombra. Uma figura que parecia estar olhando para nós. Pensei que fosse um dos funcionários, então não prestei atenção. Continuei a conversa com Jorge até que Daniel voltou e se juntou a nós. Ei, caras, vocês já viram a sombra lá na cozinha? Perguntou ele, apontando para o lado de onde estava o balcão. Sim, respondi, eu vi, mas acho que é só alguém trabalhando por lá. Daniel balançou a cabeça e não tem ninguém trabalhando. Eu acabei de ver um dos funcionários indo para o carro deles. Está vazio. Aquilo me deixou arrepiado. Fiquei nervoso. Jorge olhou para nós dois e sugeriu que fossemos embora. Não discutimos, apenas nos levantamos e fomos até a porta. Quando nos viramos para olhar a cozinha uma última vez, a sombra estava lá novamente, parada, olhando para nós. A visão foi o suficiente para nos fazer correr para fora, sem olhar para trás. Depois daquela noite, nunca mais voltei lá. Sei que as pessoas dizem que não há o que temer, mas ver algo inexplicável e assustador é algo que te marca para sempre. Eu e meus amigos prometemos nunca mais falar sobre isso, mas toda vez que passo por lá, não consigo evitar lembrar. Meu nome é Lucas, e venho de uma cidadezinha chamada Santa Cruz, no interior do Minas Gerais, Brasil. Desde criança, sempre ouvi histórias sobre meu pai, José, um homem que veio de uma situação de extrema pobreza e, de forma misteriosa, se tornou um dos fazendeiros mais ricos e influentes da região. Infelizmente, ele faleceu quando eu era muito jovem, então não tive a oportunidade de conhecê-lo bem. As pessoas da cidade comentavam sobre um pacto que ele supostamente havia feito, algo que eu achava absurdo e impossível de acreditar. Mas, por respeito ao seu nome, nunca questionei essas histórias. No entanto, com o passar do tempo, as palavras que antes pareciam vazias começaram a ganhar significado, mudando minha vida de maneira inimaginável. Curiosamente, 666 dias após o suposto pacto, meu pai adoeceu gravemente, a ponto de ficar praticamente confinado à cama. Minha mãe, Ana, mencionava essa coincidência com estranheza, pois meu pai começou a apresentar sintomas e doenças incomuns. Meus tios, que cuidavam dele, afirmavam que ele desenvolveu algo estranho, como se chifres estivessem surgindo do topo da cabeça e das costas. Além disso, ele reclamava de dores intensas, descrevendo uma sensação de queimação por todo o corpo. Esses sintomas eram tão extraordinários que não poderiam ser aliviados por tratamentos médicos convencionais. Nem mesmo os curandeiros da região estavam dispostos a tratá-lo, com medo de sua condição. Mesmo oferecendo grandes quantias de dinheiro, ninguém aceitava o desafio de se aproximar dele ou da nossa propriedade. Alguns anos se passaram até que meu pai finalmente faleceu. Eu era muito jovem na época, e infelizmente não me lembro de muitos detalhes, mas minha mãe sempre dizia que quase ninguém compareceu ao seu velório. Um momento que ficou marcado na minha memória foi quando ela me contou sobre o funeral. Ao chegarem ao cemitério, os carregadores desceram o caixão do carro. Então, um padre apareceu para abençoá-lo com água benta. Depois disso,
vários homens se prepararam para carregar o caixão, mas, após alguns passos, começaram a reclamar que estava extremamente pesado e que suas mãos estavam queimando, como se o caixão estivesse tão quente que não conseguiam tocá-lo. Então, naquele evento assustador, algo impensável aconteceu: o caixão caiu, impedindo que meu pai recebesse um enterro cristão adequado. Algumas pessoas diziam que era porque sua alma estava ligada a ele, outros sugeriam que ele estava amaldiçoado, e por isso ocorreram os eventos mencionados. Mesmo sendo apenas uma criança na época, nunca pude esquecer tudo o que ouvi sobre isso. No entanto, talvez os problemas estivessem apenas começando. Após sua morte, minha família começou a enfrentar dificuldades financeiras, perdendo todas as propriedades e bens de maneira estranha. Parecia que, com a partida de meu pai, toda a fortuna que havíamos acumulado também se foi. Mas talvez isso não tenha sido o mais grave. Os anos se passaram, e só quando completei 25 anos conheci o verdadeiro terror. Certa noite, enquanto estava na fazenda, descobri um segredo que me deixou atordoado. Até então, minha vida era normal e feliz, como a de qualquer jovem da minha idade. Eu estava namorando e havia terminado minha faculdade, com muitos planos para o futuro. Estava morando na fazenda do meu pai para não perdê-la e para mantê-la em funcionamento. No entanto, esqueci um detalhe crucial: foi ali mesmo que ele fez um pacto anos atrás. No começo, tudo estava tranquilo, mas, com o passar dos dias, fenômenos estranhos começaram a me assombrar, especialmente à noite. Parecia que algo pesado estava se arrastando pelo chão, e eu podia sentir como se algo estivesse arranhando as paredes. Além disso, objetos da cozinha eram lançados ao chão exatamente à meia-noite, seguidos por gritos grotescos. As imagens de santos e virgens que antes estavam seguras nas paredes voavam pelo ar e se quebravam em pedaços. Inicialmente, busquei explicações lógicas, pensando que poderiam ser animais da vizinhança ou algo do tipo. Então, decidi comprar um cachorro da raça Rottweiler para proteger a fazenda. No entanto, todas as noites, o cachorro saía correndo apavorado em busca de um esconderijo. Eu estava tão cansado do trabalho que não dei muita importância aos fenômenos paranormais e tentei dormir sem preocupações. Mas chegou um momento em que tudo mudou para pior. Comecei a ter pesadelos terríveis nos quais seres estranhos tentavam manipular meus pensamentos. Nesses sonhos, 2 demônios cujos nomes prefiro não mencionar, pois temo as consequências, apareciam. Eram seres de baixo astral, profundamente irritados com o pacto feito por meu pai. Com o tempo, a agressão física desses demônios se intensificou, e isso foi apenas o começo do meu tormento. Pouco depois de me casar, meu comportamento mudou drasticamente. O que antes era ternura e amor tornou-se selvageria e violência em relação à minha esposa. Ela suportou isso por um tempo, junto com os fenômenos sobrenaturais que ocorriam ao nosso redor. No entanto, chegou o dia em que ela não aguentou mais e decidiu me deixar. Mesmo sendo um bom vizinho anteriormente, me tornei incompreensível a ponto de sufocar um amigo com um cinto, só porque ele me pediu para baixar o volume do meu aparelho de som. Por algum milagre, não o matei naquele momento. Além disso, agredi meu padrasto quando ele me pediu para não chegar em casa tão tarde. Parei de beber, mas isso não mudou o meu comportamento, e eu não era mais eu mesmo. Era como se estivesse sendo manipulado por forças malignas. Todas as noites, as luzes se apagavam, e eu era forçado a fazer coisas horríveis sob as ordens das vozes dos demônios. Eles me atormentavam e me incitavam à violência. Certa vez, ouvi uma voz mais sombria do que as anteriores, revelando-me que meu pai havia feito um pacto com Satanás, e agora eu estava pagando o preço por isso. Aterrorizado no escuro, percebi a presença de uma entidade demoníaca no canto do quarto, com chifres e uma aparência assustadora. Quando percebi a presença do demônio, entendi que minha vida estava em perigo e que precisava proteger minha alma, pois Satanás a queria. Infelizmente, ele não esquece uma dívida e não perdoa a traição. Ele já estava me cobrando, pois meu pai deixou a fazenda para mim com todos os seus negócios e pertences. No entanto, isso não foi o fim dos problemas. Várias vezes, por volta das 3 da manhã, fui arrastado da minha cama para um porão escuro, onde fui agredido por uma criatura terrível.
Uma noite, um demônio assustador apareceu e disse coisas que me deixaram perturbado. Ele explicou que meu pai havia feito um pacto com Satanás, permitindo que os demônios coletassem dinheiro de nossos parentes, especialmente da minha esposa. Naquele momento, vi outra criatura horrível sair debaixo da minha cama e começar a me ameaçar, lembrando-me da dívida que meu pai ainda tinha. Pensei que isso acabaria logo, mas estava errado. Quando vi aquela criatura que se arrastava com uma perna de cabra e outra humana, senti muita ansiedade. Não sei como, mas consegui fugir da fazenda e cheguei até uma ponte. Juro que já havia decidido acabar com tudo, especialmente porque Satanás estava cobrando a dívida de meu pai com minha própria vida. Sem pensar mais, subi até o topo da ponte, pronto para me jogar. Mas algo incrível aconteceu no último momento. Às vezes, Deus age de maneiras surpreendentes e envia seus anjos nos momentos mais cruciais. Encontrei um homem com aparência de trabalhador rural que nunca tinha visto antes. Ele me disse: "Olha, filho, não é sua culpa o que seu pai fez. Liberte-se disso, busque a luz, não a escuridão. Não caia na armadilha. Aproxime-se de Deus. Ele é o único caminho." Após aquele dia, busquei ajuda em um grupo religioso que continua me apoiando até hoje. A dívida deixada por meu pai ainda paira sobre mim, mas encontrei conforto nessa comunidade. Talvez muitos duvidem da minha história, mas quero compartilhá-la para que, se possível, alguém possa aprender com meu testemunho e evitar passar por experiências semelhantes ou colocar suas famílias em perigo. Infelizmente, as ações de nossos antepassados podem afetar nossa vida presente, e talvez a explicação para os problemas que enfrentamos hoje esteja ligada a isso, mesmo que não estejamos cientes disso. Com o tempo, perdi fazendas, terras e dinheiro, mas ao me aproximar de Deus, encontrei uma nova perspectiva. Apesar de minha dívida bancária ter crescido, o importante é que ainda estou vivo. Portanto, se você se deparar com esse demônio, lembre-se da minha história. Não aceite suas propostas, pois quem faz pacto com ele nunca encontra paz. Esses demônios visitam aqueles que os enganam, atendendo às suas necessidades momentâneas e trazendo apenas desgraça. Meu nome é Tiago, e desde criança, sonhava em ser um cantor famoso. Queria ganhar dinheiro suficiente para tirar minha mãe da vida difícil que vivíamos. Cresci em um bairro humilde de São Paulo, e minha mãe, uma mulher batalhadora, sempre fez o possível para nos manter bem, mesmo com todas as adversidades. Com o passar dos anos, percebi que a realidade era bem mais dura do que imaginava quando criança. Mesmo assim, não desisti do meu sonho. Durante o dia, trabalhava em qualquer coisa que aparecia para ajudar nas despesas de casa. À noite, cantava em bares e nas ruas, buscando uma chance de ser descoberto. As pessoas jogavam algumas moedas, e aquilo me dava esperança. Sentia que estava cada vez mais próximo do meu sonho, apesar de todas as dificuldades. Depois de muito esforço, consegui juntar dinheiro suficiente para gravar meu primeiro álbum. Fui até uma gravadora pequena, cheio de expectativas, mas nada saiu como eu esperava. Meus esforços resultaram em um fracasso retumbante. Todo o dinheiro que juntei se foi, e meu sonho parecia mais distante do que nunca. A sensação de derrota era esmagadora, mas minha mãe continuou me apoiando, dizendo para eu não desistir. Foi então que, desiludido, comecei a buscar outras formas de alcançar o sucesso. Um amigo, o Henrique, falou sobre um homem chamado Mestre Damião, conhecido por suas habilidades misteriosas e um pouco assustadoras. Henrique não acreditava em nada disso, mas disse que, na pior das hipóteses, eu poderia tentar. Certo dia, Henrique me levou a uma festa de casamento. Ele disse que Mestre Damião estaria lá e que eu deveria conhecê-lo. Sem saber o que esperar, aceitei o convite. Na festa, Henrique me apresentou a Damião, um homem de aparência serena e misteriosa. Sentamos juntos, e ele começou a me contar sobre suas habilidades como bruxo. Damião afirmava que podia remover influências negativas e realizar desejos profundos através de rituais antigos. No início, fiquei cético. Pensei que ele fosse mais um charlatão tentando ganhar dinheiro às custas dos sonhos alheios.
No entanto, Damião me surpreendeu ao falar sobre coisas que eu nunca havia compartilhado com ninguém. Ele parecia ler minha alma, e isso me deixou intrigado. Dias se passaram e aquelas palavras não saíam da minha cabeça. Decidi procurá-lo e descobrir se ele realmente podia me ajudar. No encontro, expliquei que queria sucesso na música e fama. Damião me olhou profundamente e propôs um pacto. Não era algo relacionado a vender minha alma, segundo ele, mas sim uma troca, eu daria algo em troca da realização dos meus desejos. A ideia me assustou, mas eu estava desesperado e aceitei. Damião me orientou a escrever todos os meus desejos em um pergaminho e explicou que, em poucos dias, eu veria os resultados. Entreguei o dinheiro para o ritual e saí de lá, ainda cético, mas esperançoso. Surpreendentemente, alguns dias depois, comecei a ter ideias para novas músicas. Uma delas chamou a atenção de um artista conhecido, que decidiu gravar um dueto comigo. O sucesso foi quase imediato. Minha música virou um hit, e minha carreira decolou de uma forma que eu nunca havia imaginado. Hoje, minha vida é bem diferente. Minha mãe não precisa mais se preocupar com as contas, e posso dar a ela o conforto que sempre sonhou. No entanto, o que aprendi com o mestre Damião é que nada vem de graça. O pacto que fiz continua a me assombrar. A cada sucesso, sinto que algo me observa, como se o preço por meus desejos ainda não estivesse totalmente pago. Meu nome é Lucas. Eu tinha acabado de completar 25 anos quando minha vida virou de cabeça para baixo. Minha mãe, que era a pessoa mais importante da minha vida, faleceu de repente devido a uma doença que pegou todos nós de surpresa. Ela sempre foi uma mulher forte e determinada, mas a doença foi mais rápida do que esperávamos. A perda dela deixou um vazio enorme na minha vida e também na do meu pai. Meu pai já estava lidando com seus próprios problemas de saúde, e a morte da minha mãe o abalou profundamente. Ele se fechou no próprio mundo e, com isso, nossas finanças foram pelo ralo. Eu estava na faculdade, mas tive que largar os estudos para tentar manter a casa em pé. Arrumei um emprego em uma loja de conveniência, mas o salário mal cobria as despesas básicas, e as dívidas começaram a se acumular. A situação piorou quando meu pai também faleceu, poucos meses depois da minha mãe. Eu me senti perdido, sozinho e sobrecarregado. Não sabia mais o que fazer. Passei meses afundado em tristeza e apatia, até que um velho amigo, o Rafael, apareceu com uma oferta de trabalho em um posto de gasolina. Ele disse que o pagamento era decente e que eu não teria muito com o que me preocupar. Sem opções, aceitei o trabalho. Nos primeiros meses, o trabalho no posto foi uma espécie de escape. Eu estava sobrevivendo, mas sentia como se estivesse vivendo no piloto automático. Trabalhava durante a semana e gastava o pouco dinheiro que sobrava em festas e álcool nos fins de semana. Eu estava tentando esquecer a dor, mas acabei me afastando das poucas pessoas que ainda se importavam comigo. Então, um dia, tudo mudou. Eu estava no centro da cidade quando uma briga começou. Sem entender o que estava acontecendo, acabei me metendo no meio da confusão e, antes que percebesse, estava sendo levado por homens desconhecidos. Fui jogado em uma van com um saco na cabeça. O medo tomou conta de mim, e eu sabia que eles queriam algo que eu não podia dar. Foi então que algo dentro de mim despertou. Lembrei de um encontro que tive anos atrás com uma mulher misteriosa, conhecida na vizinhança como Dona Teresa. Ela praticava uma mistura de magia e misticismo, e numa tarde chuvosa, quando eu era ainda mais jovem, ela me contou sobre seres sobrenaturais e forças ocultas. Naquela noite escura, enquanto estava amarrado no chão de um porão mal cheiroso, lembrei das palavras dela e recitei uma antiga invocação que ela me ensinou. Não sei por que fiz aquilo. Talvez o desespero tenha falado mais alto. Tudo o que sei é que, de repente, a atmosfera no quarto mudou. Senti uma presença estranha, uma força invisível que parecia se manifestar ao meu redor. A porta se abriu e, apesar de eu não poder ver nada, ouvi vozes do lado de fora em pânico, como se tivessem visto algo aterrorizante. Naquele momento, ofereci minha alma em troca de liberdade. Eu repeti a oferta incessantemente, até que a porta se abriu novamente,
para minha surpresa, os homens que me capturaram me deixaram sair de lá abalado, mas livre. Depois daquele evento, minha vida tomou um rumo inesperado. Consegui um emprego melhor, fui promovido, e as oportunidades começaram a aparecer de forma quase sobrenatural. Era como se eu tivesse um anjo da guarda sombrio cuidando de mim, mas sabia que não era tão simples assim. Aquela presença que me ajudou naquela noite nunca me deixou. Sinto que sempre há algo observando, seguindo-me de perto. Hoje, vivo uma vida aparentemente normal. Tenho um bom emprego, uma casa confortável e até uma família. Mas, às vezes, quando estou sozinho, sinto aquela presença pairando. Ela não fala, não se mostra, mas sei que está lá. Eu paguei um preço alto pela minha liberdade, e a dívida parece nunca terminar. Sou psicóloga de profissão e há alguns anos me dedico por completo à psicologia clínica. Trabalho com consultas de forma independente e também por meio de algumas fundações. Sempre vejo casos variados e interessantes, e tento dar tudo o que está ao meu alcance para ajudar meus pacientes, tanto com meu conhecimento e experiência quanto com a fé e a espiritualidade que sempre tive. Há alguns meses, recebi um paciente que só assistiu a umas poucas sessões antes de decidir abandonar a terapia. Era um homem de 28 anos, solitário, com problemas para dormir e que sentia presenças estranhas em seu quarto. Mas o que, a princípio, chamou mais a minha atenção foi o fato de que ele me disse que frequentemente tinha vontade de brigar quando via alguém na rua. Mesmo quando entrava em uma loja ou algum lugar movimentado, ele buscava qualquer razão para iniciar uma briga física. Dizia que era algo que não conseguia evitar. Ele me contou que seus pais tinham adquirido uma dívida bastante grande, deixando como garantia a casa deles, tudo para pagar seus estudos de aviação no exterior. Quando terminou de estudar, decidiu voltar para o país, mas ainda não tinha conseguido um emprego adequado. Por um tempo, trabalhou com aviões de carga, mas considerava que o pagamento não era suficiente. Agora, estava dando aulas em uma academia de aviação, mas ainda não se sentia satisfeito com seu emprego. Foi na segunda sessão que ele começou a me contar sobre sua juventude. Disse que, quando era adolescente, começou a se interessar por temas que para os outros pareciam assustadores. Sentia-se irreverente e queria ir contra o que seu ambiente oferecia. Acabou se interessando por temas como satanismo e a Bíblia Negra. No final, por um site que encontrou na internet, ingressou em uma espécie de seita satânica. Ele me contava que existiam, como em qualquer tipo de grupo, alguns níveis. À medida que os membros daquela comunidade se comprometiam e realizavam uma série de testes, iam subindo de nível. A princípio, ele não tinha muita intenção de me explicar como aquilo funcionava e, na verdade, não o fez com total detalhe, mas me disse que um dos desafios que mais lembrava foi quando teve que sacrificar um animal doméstico. Ele nunca gostou de cachorros, eles o irritavam mais do que qualquer coisa. Então, decidiu caminhar por várias ruas até que encontrou um pequeno que parecia estar perdido. Ele enfatizou que o animal era bastante pequeno e me contou que, desde aquela época, esses animais costumavam latir para ele sempre que ele tentava se aproximar. Depois de cumprir o desafio de sacrificar o pequeno animal, ele tinha certeza de que os cachorros o aborreciam ainda mais. Ele não parecia sentir remorso pelo animal e não quis me contar nada sobre os outros desafios que teve que realizar. Mas, naquela sessão, ele me disse que a razão pela qual estava ali era porque precisava se libertar de um pacto que tinha feito naquela seita. Pouco a pouco, com os atos que tinha realizado, ele havia jurado sua alma ao demônio. Geralmente, as pessoas pensam que é algo simples, um único ato, mas a verdade é que se avança aos poucos, com provas de lealdade, assim como quem acredita em Deus faz provas de fé. Quando ele me contou isso, senti que o lugar em que estávamos se transformava. Não sei como explicar, mas de repente fez muito frio e tive a sensação de que a sala começou a escurecer. Embora ele estivesse sentado à minha frente, fui invadida por um profundo sentimento de solidão. Depois de me contar isso, ele me perguntou se eu era crente, se acreditava em Deus. Eu disse que sim, e então ele me pediu para recomendar alguém, um pároco ou uma comunidade para que ele pudesse se encontrar espiritualmente.
Então, decidi colocá-lo em contato com uma comunidade de freiras com as quais eu havia trabalhado em jornadas de saúde realizadas em diferentes setores e eventos para doações. Além disso, pensei que elas teriam experiência com temas assim porque um dia as ouvi falar sobre orações de libertação e até mesmo exorcismos que algumas delas haviam ajudado a realizar. Na semana seguinte, no dia em que estava programada a próxima sessão com esse paciente, ele nunca apareceu. Tentei entrar em contato com ele, mas seu celular estava desligado. Chegou a hora da minha próxima consulta e, ao terminar, notei que tinha 20 chamadas perdidas. Era ele. Ele tinha me deixado várias mensagens de voz nas quais soava muito alterado. Ele estava irritado e não parava de repetir que eu o havia enviado ao lugar errado. Em outra mensagem, só consegui ouvir ruídos estranhos, como gritos abafados, e em outra parecia estar falando em línguas. Decidi apagá-los e não ouvir os outros. Embora as mensagens me parecessem assustadoras, enviei uma mensagem de texto dizendo que, se ele quisesse, poderíamos reagendar sua consulta ou nos ver na semana seguinte. Eu pensava que o melhor seria encaminhá-lo para a psiquiatria, pois seus problemas pareciam ser maiores do que eu pensava. Então, me ocorreu comunicar-me com as freiras para as quais o havia recomendado, para saber o que havia acontecido. Liguei e uma delas me atendeu. Perguntei se meu paciente tinha ido vê-las. Ela me contou que ele tinha ido há alguns dias e que notou imediatamente que havia muita escuridão em sua vida e se ofereceu para ajudá-lo. Assim, no mesmo dia em que tinha consulta comigo, ele foi pela manhã, pois tinham planejado realizar uma oração de cura ou algo parecido. Ela, outras irmãs e até um sacerdote próximo à comunidade estavam rezando por ele. O que aconteceu depois, ela não me contou em tanto detalhe. Suponho que há coisas que preferem não repetir em voz alta. Mas ela me disse que o jovem havia mudado de atitude no meio da oração, parecia estar incomodado e irritado. Ele os interrompeu e disse que precisava ir, que não se sentia bem. Então, ele empurrou uma das freiras e disse algo em outro idioma. O sacerdote presente tentou acalmá-lo e pediu que ele não fosse embora. Mas ele olhou para o sacerdote de uma forma que o deixou sem palavras, como se tivesse visto um demônio. O jovem saiu correndo do lugar sem dar mais explicações. Além disso, a irmã com quem eu estava falando me assegurou que meu paciente, por causa do pacto que havia feito, havia afastado toda a proteção divina. Eu quis investigar como ela sabia algo assim, mas ela não me explicou muito, apenas disse que algumas pessoas tinham o dom de decifrar essas coisas. Naquela noite, tive muita dificuldade em adormecer, não conseguia parar de pensar naquele paciente, lembrava do que ele me havia contado sobre o cachorro e as mensagens estranhas que havia me deixado. Pensei nisso até finalmente conseguir adormecer e, então, tive um pesadelo. Eu estava em uma floresta, era noite, e eu ouvi os latidos de um cachorro. Eu o procurava por toda parte, mas não o via. Então, ouvi um grito agudo e imediatamente o vi à minha frente, no chão. Eu me aproximava do animal e, quando estava prestes a tocá-lo, senti uma mão gelada e pegajosa me agarrar pelo braço. Nesse momento, acordei, mas não conseguia me mover. Sentia um peso no peito, como se alguém estivesse em cima de mim. Nunca antes tinha tido uma paralisia do sono. Naquele momento, vi que, à frente da minha cama, havia uma silhueta, como uma sombra. Não tinha certeza se era uma pessoa até ver seu rosto, era ele, mas seu rosto estava deformado e eu não conseguia ver seu corpo. Tentei gritar, mas não conseguia abrir a boca. Uma sensação de medo me invadiu, então fechei os olhos e tentei contar até 10 e respirar para me acalmar, até que consegui me mover, mas já não havia ninguém. Acendi a luz e procurei por toda a casa, mas estava sozinha. As janelas e a porta estavam fechadas e trancadas. Não consegui voltar a dormir, e já estava quase amanhecendo. Decidi, então, me arrumar para ir ao trabalho. Enquanto me vestia, notei que tinha uma marca no braço, hematomas no mesmo lugar onde senti que me agarravam no sonho. Era a marca de uma mão. Nos dias seguintes, sentia-me angustiada. Tentava me concentrar durante as consultas que já tinha programado, mas assim que chegava em casa, sentia que não estava sozinha, parecia que alguém me observava.
Não conseguia dormir bem e continuava tendo sonho na floresta com o cachorro. Comecei a rezar antes de dormir. Não tive mais episódios de paralisia do sono, mas, mesmo depois de tudo isso, ainda não me sentia tranquila. Um dia, enquanto caminhava pela rua em direção ao trabalho, notei que alguém me seguia. Não estava exatamente atrás de mim, mas, quando ia atravessar a rua, o via parado do outro lado do semáforo. Era um homem, usava um boné que lhe cobria o rosto, mas imediatamente suspeitei que fosse ele. Mesmo quando cheguei ao prédio onde ficava meu consultório, o vi na entrada, estava na recepção do prédio. Quando me aproximei, ele me olhou. Tinha muitas olheiras, como se não tivesse dormido há alguns dias. Perguntei se queria voltar à consulta, mas ele disse que só tinha ido se despedir de mim. Ele pediu desculpas, disse que estava irritado desde o dia em que foi ver as freiras, mas que não deveria ter descontado em mim. Prometeu não voltar a me incomodar. Aceitei as desculpas sem entender completamente a situação e, então, tentei dissuadi-lo a continuar em terapia, mesmo que fosse em outro lugar. Mas ele apenas disse que já havia decidido o que fazer com sua vida e não precisava que alguém estivesse fazendo julgamentos morais sobre o que ele fazia. Depois disso, ele saiu rapidamente do prédio e nunca mais voltei a saber dele.